Lucas capítulo 1, do versículo 29 ao 34. Mas antes de nós lermos, irmãos, hoje eu queria falar sobre gratidão. Todos nós estamos aqui, se não todos, a maioria, estamos fazendo passos de fé por uma causa. E Deus, irmãos, se tem algo que Deus rejeita, que Ele se entristece, é de uma pessoa ingrata, porque Deus, nós somos como Deus. A Bíblia, Ele diz que Deus nos criou de acordo com Ele, e todos nós ficamos muito tristes com a ingratidão, e Deus não é diferente, Ele não aceita a ingratidão. E antes da gente ler esse texto dessa mulher, porque nós temos lições a aprender acerca dessa mulher, eu queria lembrar uma história onde Jesus contou sobre os 10 leprosos, né? Eu não vou ler, mas eu acredito que você se recorda que Jesus, ele ia indo para Jerusalém e de repente ele entra numa aldeia, e nessa aldeia a Bíblia diz que existiam 10 leprosos. Homens que naquele momento eles eram isolados. Você sabe que a lepra é uma doença muito séria, e naquela época principalmente, né, quem era leproso, ele era isolado, ele precisava se manter afastado. E a Bíblia diz que quando Jesus entra nesta aldeia, os 10 leprosos, de longe eles gritam, né? E eu acho muito, muito interessante, porque esses leprosos, eles saem ao encontro de Jesus, e a Bíblia diz que eles levantam a voz e dizem assim: Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. E Jesus, irmãos, ele não fez nenhuma oração, ele não tocou, ele só falou algumas coisas. Ele só falou assim: ide e mostrai-vos aos sacerdotes. A Bíblia diz que eles, quando começaram a ir em direção aos sacerdotes, a Bíblia diz que eles foram curados. E aí a gente já aprende uma lição, irmãos. O que Deus quer das nossas vidas é obediência. Aqui Jesus só deu uma palavra para esses homens que precisavam de um milagre, e no caminho desta obediência eles já foram curados. E a Bíblia continua aqui essa história. Ela diz o seguinte, que dos 10 leprosos, um voltou para agradecer a Jesus. Eu acho interessante que a Bíblia fala que ele voltou glorificando a Deus em alta voz. Aqui a gente está diante de um homem que ele era o quê? Agradecido. Ele entendeu que aquele mérito, aquela dádiva não tinha vindo dele, senão do próprio Deus. Eu acho interessante que quando ele chega tão eufórico diante de Jesus, Jesus ele pergunta assim: não foram 10 os limpos? E onde estão os 9? Jesus, ele deixa essa pergunta, sabe, irmãos, para nós refletirmos sobre a ingratidão. E aqui termina essa história, que não é a história que eu quero falar hoje, mas é algo que eu queria deixar aqui para completar, porque a mensagem de hoje nós vamos ler Marcos 1. Marcos 1, versículo 29 ao 34, que diz assim: e logo saindo da sinagoga, foram à casa de Simão e de André, com Tiago e João. E a sogra de Simão estava deitada com febre, e logo lhe falaram dela. Então, chegando-se a ela, tomou-a pela mão, e levantou-a, e a febre a deixou, e servia-os. E tendo chegado a tarde, quando já estava se pondo o sol, trouxeram-lhe todos os que se achavam enfermos e os endemoniados, e toda a cidade se ajuntou à porta, e curou muitos dos que se achavam enfermos de diversas enfermidades, e expulsou muitos demônios, porém não deixava falar os demônios, porque o conheciam. Irmãos, nós estamos aqui diante de uma mulher, de uma senhora. Aqui ela era sogra de Pedro, ou seja, era uma senhora já de uma certa idade. Essa mulher, ela tinha um problema. O problema dela era uma enfermidade. A Bíblia diz que ela estava com febre, deitada na sua cama, no versículo 30. E de repente, irmãos, Jesus entra naquela casa, né? Jesus entrou naquela casa onde tinha esta situação. Mas o objetivo de Jesus aqui não era falar com aquela mulher, não era curar aquela mulher. Jesus entrou naquela casa. E aí, irmãos, muitas lições a gente tira daqui, porque no versículo 31 a Bíblia diz:
que chegando-se a ela, tomou-a pela mão e levantou-a, e a febre a deixou. Aqui a gente vê Jesus curando uma mulher, mas para ele chegar nesta situação houve um processo. Aqui nesses versículos a Bíblia diz que quando Jesus entrou naquela casa, algumas pessoas começaram a falar para Jesus: olha Jesus, tem uma mulher aqui, ela está com febre, ela está enferma. As pessoas falaram da situação daquela mulher para o Mestre Jesus. E aí, irmãos, a gente logo aprende a primeira lição. Irmãos, quem tem um problema precisa interceder junto a Deus. Às vezes nós como igreja nem temos um problema, mas nós somos os intercessores que vamos diante de Deus para apresentar a causa de uma outra pessoa. Aqui, se não fosse essas pessoas, que a Bíblia não diz quem são, mas eram algumas pessoas que falaram: Jesus, tem uma mulher ali com febre. A Bíblia diz que Jesus ouviu a situação daquela mulher. Então a primeira lição que a gente tira: nós precisamos estar constantemente diante de Deus. Além de apresentar as nossas causas diante do Senhor, nós precisamos, aqui muitos ainda têm famílias que oram por essas famílias. Você está no caminho do milagre. Por quê, irmãos? Porque Jesus precisa ouvir a sua voz. Jesus precisa ouvir a situação que está acontecendo dentro da sua casa. Ele sabe, mas Ele quer ouvir de você. Falaram com a pessoa certa, outra lição. Sabe, irmãos, essas pessoas poderiam muito bem ter ido ao rezador, ter ido às pessoas que eram curandeiros daquela época. Porém, irmãos, essas pessoas, elas foram na fonte certa, Jesus. Hoje você está na fonte certa. Só quem resolve o problema é Jesus. Só quem tem a solução é Jesus. Não tem outra solução. Às vezes a gente até quer um emprego, né? E fica todo dia: fulano, olha o emprego aí, fulano, não sei o quê. Mas, irmãos, você fez a sua parte, entregou o seu currículo. Agora vai aos pés do Senhor. Diz a Ele: Senhor, eu deixei o currículo lá, agora é contigo. E Deus vai trazer resposta, porque é assim que Deus faz. Aí a Bíblia diz, irmãos, que Jesus, ao ouvir a situação daquela mulher, Ele toma pela mão. A Bíblia diz que Ele chegou a ela, tomou-a pela mão. Agora, irmãos, imagine a situação daquela mulher. A Bíblia não diz se ela estava há muitos meses, há alguns dias, há semanas. A Bíblia só diz que aquela mulher estava enferma numa cama e com febre. Imagine a situação daquela mulher. Muitos aqui adoeceram, né, com este vírus. E você sabe que quando a gente está com ele, a gente tem que estar deitado, né? Eu lembro que quando eu e minha mãe estávamos assim, a gente cansou de ficar deitado ali no quarto, né? E estava muito já angustiante. Imagine a situação daquela mulher. E aquela mulher, irmãos, eu acho que ela estava contando os dias para sair daquele lugar. Talvez nós estejamos, alguns de nós, como aquela mulher. Quando será que isso vai acabar? Quando será que Deus vai colocar um ponto final nesta situação? Mas eu quero dizer, irmãos, enquanto aquela mulher estava ali pensando, Jesus estava a caminho dela. Quero dizer, você pode achar que está demorando, mas Jesus está indo na sua direção. E Ele vai chegar, e Ele vai te tocar, e Ele vai resolver a situação muito rapidamente. Porque assim, na vida do crente, irmãos, acontecem as coisas ruins, e para a gente demora uma eternidade, né? Mas quando Jesus chega, Ele muda as coisas numa questão de segundo. É muito rápido, né? E Jesus, Ele chega no quarto daquela mulher, e aquela mulher está diante do Mestre Jesus, do homem do milagre, do homem que pode todas as coisas. E a Bíblia fala, no versículo 31, que Ele tomou-a pela mão, levantou-a e a febre deixou. Imediatamente a febre deixou, porque quando Jesus chega, irmãos, os espíritos enfermos têm que sair. A Bíblia diz que Jesus tomou sobre si as nossas dores e as nossas enfermidades, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Eu quero dizer, se tem alguém aqui doente, irmãos, hoje Jesus está aqui. Ele vai lhe curar, porque Ele é o mestre dos milagres.
Quem crê, irmãos, tome posse dessa cura, porque onde Jesus chega, a cura se estabelece. Essa mulher estava enferma, mas Jesus chegou e a febre imediatamente a deixou. Ele vai te tocar, Ele vai te levantar. Não há impossível para Deus. Eu acho tremendo um versículo da palavra de Deus, onde Jesus fala assim: algo demasiadamente impossível para mim? Nada é impossível para mim, irmãos. Quando Jesus falou isso nos alcança. Nada é impossível para Deus. Até a situação da sua família, que hoje você olha e a situação não é a que você queria que fosse, mas eu quero dizer, para Deus não é impossível Ele mudar essa situação. Este cenário vai mudar, e você vai só lembrar desses dias como dias passageiros. A Bíblia, ela é muito interessante, irmãos. Ela é a sabedoria do próprio Deus. Ela fala o seguinte, que uma mulher, quando ela está parindo, ela sente aquelas dores fortes, mas quando ela pega o bebezinho na sua mão, ela já esquece as dores. Assim vai ser o seu milagre. Esses dias de tribulação e de angústia que você tem passado, que você chora, que você clama, que você acorda de madrugada e diz: Senhor, não sei mais o que fazer. Quando o milagre chegar, você vai olhar como um bebê que acabou de nascer. O meu milagre chegou. Esses tempos de dores já se passaram, eu esqueci, porque agora é o tempo do meu milagre. Foi assim na vida da sogra de Pedro, e vai ser assim na sua vida, em nome de Jesus. Mas, irmãos, o que eu quero hoje que você reflita comigo é sobre gratidão. O versículo, irmãos, 33 não, desculpe, ainda no versículo 31, parte B. Quando tudo isso acontece, o versículo 31 termina assim: e ela servia. Irmãos, sabe o que Deus procura, irmãos? Um coração grato. Aquela mulher era uma mulher já de uma certa idade, acredito eu. Quando ela viu que Jesus tinha curado ela, o que ela fez? Se levantou e decidiu servir a Jesus, servir aqueles que estavam com ele, os seus discípulos. Você está disposto a servir Jesus? Porque é isso que Deus quer. Irmãos, Deus quer uma igreja agradecida a Ele. E sabe como é que a gente demonstra a nossa gratidão a Deus? É aqui, vindo aqui. Você está aqui porque você tem um coração grato. Você sabe que Deus tem te guardado, tem te protegido, tem guardado a sua casa. Quantas pessoas aqui nesta igreja ainda esse ano já passaram por cirurgia e Deus guardou do anjo da morte, e Deus protegeu, e Deus livrou de uma cegueira. Por quê? Porque Ele te ama e porque Ele tem planos bons para você. Os planos do Senhor são planos bons. E aqui, irmãos, essa mulher, ela imediatamente ela se levantou e começou a servir. Só serve quem é grato. Uma forma de servir a Deus é através das ofertas. Você serve o ministério. E o crente, ele precisa ter um coração agradecido, irmãos. Aquela mulher era uma senhora, porém aquilo não impediu ela de se levantar. Ela poderia muito bem dizer: já está há tanto tempo que eu estou aqui, doente, com febre. Ele me curou, mas eu vou ficar um pouco no meu canto aqui para que a febre não volte. Não foi assim que ela pensou. Ela diz: pois agora eu vou servir o meu mestre. Nós temos uma dívida para com Deus, pois Ele pagou um alto preço. Irmãos, nós estamos diante dos últimos dias. Eu acredito que nós somos a última geração, a geração que vamos ver o Messias, eu creio. Jesus está voltando e é o tempo de nós gastarmos a nossa vida no reino de Deus. É o tempo de nós gastarmos todo o nosso tempo em prol do reino de Deus. E é assim que a gente demonstra a nossa gratidão a Ele. Nós precisamos hoje aqui decidirmos, tomarmos um posicionamento para que venhamos a servi-lo. Lembra dos leprosos que eu comecei falando? Jesus, ele falou assim: não foram os 10 leprosos, só um voltou. Cadê os 9? Só um voltou para agradecer. Irmãos, quando o seu milagre acontecer, este milagre não pode te parar,
Mas você tem que entender que este milagre é só o começo de vários milagres que vão vir. Não faça a fonte cessar. Às vezes Deus nos abençoa com algo, e este algo se torna tão bom na nossa vida, que isso começa a nos impedir de servi-lo. E Deus olha para você e diz: eu tinha mais milagres, mas agora Ele parou a fonte. Irmãos, quando o seu milagre chegar, quando Deus ouvir você e a resposta chegar, você vai ter que pensar assim: agora eu vou fazer mais, porque eu quero ser fonte de milagre. Eu acho interessante, irmãos, que a Bíblia diz, versículo 35, levantando-se de manhã muito cedo, estando escuro, saiu e foi para um lugar deserto e ali orava. Jesus, irmãos, ele se levanta cedinho, ele foi para um lugar mais restrito para orar. Isso, irmãos, deixa uma lição tremenda. Os nossos pedidos precisam ser regados constantemente diante de Deus, através da oração. E a oração nada mais é do que lembrar a Deus daquilo que nós precisamos. Você tem orado? Só ora quem crê, irmãos. Só ora quem acredita. Jesus é o mestre. Através da vida dele, ele nos deixou ensinamentos. E ele saiu ali daquela casa de manhãzinha para orar. Irmãos, ore, clame a Deus, insista. Não chegou ainda, mas persevere, porque vai chegar. E antes do versículo 35, irmãos, no 34, a Bíblia diz que Jesus curou muitos que se achavam enfermos de diversas enfermidades e expulsou muitos demônios. Olha, irmãos, toda a fonte de milagre está no próprio Deus, no próprio Jesus. E é esse Jesus que você serve. Tudo que você pensa que diante dos olhos humanos assim é tão difícil, é impossível, para Deus não é. Ele tem a resposta. Hoje você não sabe a resposta, mas Deus vai lhe apresentar a resposta. Ele fala com os servos dele. Versículo 33, a Bíblia diz que a cidade se juntou à porta. Sabe o que significa, irmãos? A cidade toda se juntou na porta da casa onde estava a sogra de Pedro. Ou seja, aquela casa virou referência de milagre. A sua casa vai virar referência de milagre. Todo mundo vai querer ir para lá e dizer assim: o que é que acontece nessa casa? Que as coisas acontecem muito rapidamente como um milagre. E aí você vai dizer: é porque Jesus está aqui. Jesus precisa entrar na sua história. Jesus precisa entrar na sua vida e na sua família. Porque assim as pessoas vão ver algo diferente naquela casa. As coisas lá naquela casa são diferentes. Não é à toa, irmãos, que nesse versículo 33 diz: toda a cidade se juntou à porta. E daí Jesus, com muita paciência, começa a curar todos os enfermos. A sua casa vai ser um cenário para o milagre acontecer. Mas Jesus precisa entrar na sua casa, irmãos. Deixe Jesus entrar. E você precisa estar com o coração disposto para servi-lo. Se tem algo que eu aprendi, irmão, sabe? Na minha caminhada, já vou terminar. Foi: ninguém pode me convidar quinta-feira à noite, nem domingo à noite para lugar nenhum, porque eu tenho um compromisso. O meu coração é agradecido a Deus e eu preciso estar lá. Estar no culto, irmãos, é algo muito importante. Você está aqui, você parar tudo, significa dizer: Senhor, eu sou tão agradecida a Ti, porque apesar das lutas, o Senhor tem me sustentado em pé. Então, irmãos, Deus hoje se alegra com você. A chuva não lhe deteve, nada pôde lhe parar. Você está aqui, significa que você tem um coração grato. E é assim que Deus se agrada, e é assim que Deus prepara o milagre. Eu preciso ser um intercessor para contar um problema a Jesus. Talvez hoje aqui, quando a gente for chamar quem vai começar os passos de fé, você olha e diz assim: eu não preciso de nada. Bom, mas aquele meu vizinho está passando por uma luta, assim como aquelas pessoas que entraram ali naquela casa, falaram da sogra de Pedro. Hoje eu vou apresentar aquele meu vizinho, aquele meu parente. Vou dizer: Senhor, aquela pessoa lá, talvez ela nem te conheça, mas eu preciso falar uma situação que está acontecendo com ela.
todos vão saber que Jesus está na sua casa. Seja grato às pessoas que têm tido participação no seu crescimento espiritual. Irmãos, uma outra forma de nós sermos agradecidos, e Deus vê que a gente é agradecido, irmãos, há pessoas que fazem parte da sua vida, que já lhe ajudaram, talvez nem hoje esteja mais no seu cenário, mas você nunca pode esquecer, aquelas pessoas fizeram parte do meu crescimento, me ajudaram no momento que eu precisava, eu não posso esquecer. Deus, Ele quer, hoje, irmãos, pessoas gratas, agradecidas. E às vezes a gente espera o aniversário da pessoa para dizer o quanto ela é importante. Não espere não, irmãos, diga antes disso. E assim a gente tem que ter este coração agradecido. Eu queria finalizar, irmãos, essa palavra hoje e dizer que assim como Deus foi com a sogra de Pedro, Ele vai ser com você. Queria terminar, falando algo. Eu lembro que em 98, algumas pessoas já ouviram, mas eu lembro que em 98, meu pai foi fazer um curso, ele era na época militar, foi em João Pessoa, e depois nós passamos um ano ali, estudamos em colégio militar. E lá, irmãos, eu lembro que eu e o Péricles, o Benez era pequenininho, e eu e o Péricles éramos mais próximos, e era muito difícil chegar numa cidade estrangeira, não conhecíamos ninguém, e foi tão difícil aquele começo no colégio militar. E eu lembro que tinha um amigo, irmãos, ele foi tão legal comigo e com o Péricles, eu nunca esqueci dele, o nome dele era Marcelo. E ele foi muito gente fina, e ele nos ajudou a nos entrosar com a turma. Irmãos, ele fez toda a diferença. E eu me apeguei muito a ele, o Péricles também. Mas a gente passou um ano ali naquela cidade. E eu sempre muito tímida, eu nunca falei pra ele assim, poxa Marcelo, tu fez toda a diferença. Eu não era apaixonada por ele, era só o amigo mesmo. E eu lembro que no último dia, quando a gente ficou lá, o avião ia sair à noite, eu liguei, a mãe dele atendeu. Eu disse, eu queria falar com o Marcelo. Ele falou, o Marcelo saiu. Eu disse, só diga para ele que a amiga dele do Acre está indo embora hoje, que eu agradeço por tudo que ele fez, tá? Ok, encerramos o assunto ali, nunca falei com ele. Isso foi em 98, irmãos. Em 2007... eu conhecendo Jesus, a nossa vida, andando com Jesus, Ele vai nos ensinando através do Espírito Santo a ter um coração agradecido. Eu disse, ele precisa saber o quanto ele me ajudou, o quanto ele ajudou o Péricles, O Benez era uma criança, mas eu lembro que ele sempre brincava com o Benaías. Eu disse, eu vou comprar uma passagem, vou para João Pessoa, vou reunir todo mundo do colégio militar, para a gente se reencontrar e dizer o quanto foi importante ele e os demais, mas ele principalmente. E eu lembro que eu comprei minha passagem, sabe, irmãos? E eu comecei a falar com um por um, vamos nos reunir e tal. E eu disse que chamem o Marcelo, mas ninguém sabia do Marcelo. E aí, até que eu cheguei num colega, liguei e eu disse, fulano, cadê o Marcelo? Ele precisa estar nessa reunião. Ele falou, Débora, o Marcelo morreu há 2 anos num acidente de moto. E eu fiquei muito triste, sabe, irmãos? Eu nunca esqueci aquilo. Eu disse assim, a partir de hoje, as pessoas que colaboraram com o meu crescimento, que me ajudaram, eu vou ser grato. Eu vou dizer assim, muito obrigado, você é importante para mim. Então, irmãos, eu queria falar essa reflexão para você, não para você sair daqui triste, mas para você aproveitar o tempo hoje. É hoje que nós precisamos ser agradecidos a Jesus. Não sabemos quando Ele vai nos chamar. É hoje o tempo de nós sermos agradecidos ao nosso irmão que nos amparou quando nós quase fraquejávamos. É hoje. É esta geração que Deus quer nos levantar, uma geração com o coração agradecido e que está disposto a servir, porque foi isso que fez a diferença nessa sogra de Pedro. Essa mulher, ela serviu, ela se levantou daquele leito de enfermidade e ela decidiu servir. E vai ser assim com você, porque Deus é com você, Ele está indo na sua direção. Você pode achar que está demorando, mas Ele está chegando, e quando você menos esperar, Ele vai tocar na sua mão e você vai levantar deste cenário, em nome de Jesus, amém? Fique de pé, irmãos, nós vamos orar agora. Você que está do seu 2º ao 7º passo de fé,